Olá, boa noite. Está dada a largada das campanhas eleitorais. O prazo para as convenções partidárias terminou ontem e o cenário de candidaturas e alianças está praticamente definido. Para debater as eleições de 2018 com a gente, o A Notícia recebe hoje o professor doutor em Ética e Filosofia pelo Unicamp, Roberto Romano, e o professor doutor em Sociologia da USP, Brasílio Salum Júnior. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, professores. Obrigado. É uma honra. Eu já entrevistei cada um de vocês separadamente, mas hoje, para a gente debater esse cenário, acho que é possível dizer bastante complexo dessa eleição, inusitado, eu conto com a participação, a ajuda de vocês dois. Importante a gente falar para o telespectador que a gente está gravando essa entrevista na quinta-feira à tarde, então por isso eu disse, o cenário praticamente definido, ainda faltam algumas definições de vice, a Convenção Nacional do PSDB está marcada para sábado, mas quando o programa for ao ar segunda-noite, provavelmente grande parte dessas dúvidas terão sido dirimidas. Então, só para vocês levarem em consideração que a gente ainda não sabe todas as variáveis dessa equação. Mas, professores, vamos falar um pouquinho do cenário que se vislumbra, o cenário forjado para essas eleições, o que o cardápio eleitoral oferece, o que vocês esperam, assim, uma perspectiva mais ampla dessa eleição de 2018. Vamos começar pelo senhor, professor Brasílio. Olha, eu acho que as últimas decisões das forças políticas, elas de alguma maneira clarearam um pouco, pelo menos, o que nós vamos ter na campanha eleitoral. Como diz lá o candidato Ciro Gomes, nós temos dos candidatos colocados aí pelas pesquisas na frente, eles terão pouco tempo de televisão. Quer dizer, o Bolsonaro, o próprio Ciro e a Marina terão muito pouco tempo de televisão e, dado que eles têm praticamente quase nenhuma aliança, né, eles terão, além disso, pouca replicação das suas campanhas nos estados e municípios. Então, isso dá um ônus para esses candidatos. Embora eles estejam hoje nas pesquisas à frente, eles vão ter muita dificuldade para manter essa posição. Essa liderança. Então, o senhor acha que as próximas pesquisas, já com a campanha em andamento, a campanha nas ruas, pode mostrar uma reversão? Eu não sei se isso vai ocorrer, mas eu acho que há uma probabilidade que eles reduzam o seu peso. E, por outro lado, nós temos alguns candidatos que têm um pouco mais de tempo, como o candidato Meirelles, do PMDB, e o candidato indicado pelo ex-presidente Lula, que provavelmente teria um pouquinho mais de tempo, mas não tanto tempo, né, de televisão, mas também com poucas alianças, né? Então, o tempo um pouco maior do que os três primeiros, mas não muito maior. E depois a gente tem um candidato, que é o Alckmin, que, em função das alianças que ele fez com vários partidos, ele vai ter um grande tempo de televisão. Vai ter um latifúndio, né? Quase 40% do tempo de rádio e TV será ocupado pelo Então, provavelmente, quer dizer, vamos dizer, ele não só vai ter os tempos de televisão, mas vai ter muita replicação da sua campanha nos vários estados e municípios. Então, isso dá a ele uma grande vantagem na campanha. Claro que ele tem que traduzir, ou as campanhas, né, tem que se traduzir em votos, em apoio popular, e nem sempre isso acontece. Mas, vamos dizer assim, a diferença da situação de 89, com que geralmente essa campanha é comparada, naquela eleição só os candidatos a presidentes concorriam. Não havia governadores, não havia disputa para governos estaduais, não havia disputa para deputados, etc. E agora sim, vai haver, né? Então, vamos dizer, a questão da replicação das campanhas é importante. Qual é a grande diferença em relação a 89, além desta? É que hoje nós temos uma campanha e campanhas de rede de internet, o que antes não havia. Então, nós não sabemos, de fato, qual vai ser o peso relativo da campanha de internet, que todos eles vão fazer, e alguns deles com muita habilidade, né? Todos vão fazer, qual é o peso disso em relação à campanha de rádio e TV. Então, nós vamos ter nessa eleição, eu acho até,
vai ser um experimento para todos nós, entendermos como é que se dá essa relação entre rádio e TV, em campanha eleitoral, e internet. Nós não sabemos ainda direito como isso vai operar, né? Porque a eleição passada, as redes não eram tão desenvolvidas, né? E na última eleição foi a eleição para prefeitos, né? Então isso não tinha tanta importância quanto hoje vai ter. É que o candidato Dória, por exemplo, tinha um grande peso nas redes sociais, mas, além disso, ele tinha uma aliança enorme, muito tempo de TV, então realmente não dá para saber, porque ele tinha, além da internet, muitos seguidores na internet, movimento expressivo, ele tinha também os métodos tradicionais, né? Então, vamos dizer assim, só para fechar, dadas as alianças que ocorreram, eu acho que o candidato Alckmin tem muito mais chance do que parecia ter 2 semanas atrás, vamos dizer, mas não se sabe ainda como vão operar as redes e muito menos se a campanha dele vai conseguir despertar algum tipo de entusiasmo popular. Ele não é bem um líder carismático, né? Mas talvez a campanha permita, estimule os eleitores, mas nós não sabemos isso. A gente pode, sei lá, chutar, vamos dizer assim. Vai ser interessante assistir a isso de perto. Professor Roberto Romano, o senhor concorda com essa análise do professor Brasílio Salum? O senhor acha, então, que essas alianças vão ter um papel fundamental na campanha e que as pessoas que lideram hoje, os candidatos que lideram hoje as pesquisas, podem ter dificuldades em manter essa posição nas próximas semanas? Bom, que eles têm dificuldades são fatos objetivos, né? Você tem aí o Bolsonaro, que terá muito pouco tempo de campanha na televisão e no rádio. Você tem o grande líder nacional, que é o Lula, que está ameaçado de não poder, de fato, concorrer, e não é automática a passagem de votos, né? Esse é um ponto também que precisa ser bem claro, né? Porque dentro da própria esquerda e dentro do próprio PT, as opiniões divergem. Não há nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores, seja Jacques Wagner, seja Haddad ou outros, que empolguem pelo menos metade do que Lula faz. E o terceiro ponto, que é a questão do Alckmin, eu acho que é meio complicado, porque além dele não ter o reconhecimento nacional, e ele já foi candidato a presidente da República. Já foi governador de São Paulo 4 vezes, então não é exatamente uma pessoa desconhecida, né? Por exemplo, ele deveria ser muito mais conhecido que o Ciro Gomes, que está melhor nas pesquisas do que ele. Exatamente. Além disso, você tem uma máquina partidária do PSDB que está quebrada internamente, né? E isso não é de hoje. Quando você teve a última eleição presidencial, você se lembra, existiu o famoso Dilmásia, né? Anastasia e Dilma. E essa figura do Aécio Neves atrapalha muito qualquer trabalho interno dentro do PSDB. Então, eu vejo que, além da questão da propaganda, do horário, as máquinas partidárias estão esfaceladas. Pela Lava Jato também, pelas denúncias da corrupção, passaram por um desgaste muito grande. Internamente. Você pega esses partidos todos, eles se tornaram verdadeiros reféns das direções partidárias. Elas até agora estão conduzindo tudo. Para administrar essa campanha com tão poucos recursos e com essas máquinas divididas, eu acho que vai ser uma tarefa muito complicada. Então, eu não vislumbro nenhum candidato que saia com uma consagrada votação. E isso, nós podemos conversar mais tarde, né, traz consequências seríssimas para o quatriênio próximo. Para o dia seguinte, né? Eu acho que para quem vai governar e de que forma vai governar. E outro dado interessante aí é que as pesquisas mostram também que metade do eleitorado está indeciso ou então vai votar em branco e nulo. Então, a gente tem as pesquisas que a gente lê e vê hoje em dia são pesquisas que refletem a opinião rigorosamente metade do eleitorado. E a outra metade? Como vai se comportar? Como vai votar? Então, acho que isso deixa talvez a eleição mais aberta e imprevisível.
Mas a gente tem que lembrar que essas pesquisas são feitas agora, né? Até exato. Agora, mas então, antes da campanha. Né? Sim, mas nesse período, comparado com o mesmo período de eleições anteriores, nunca houve tamanha indecisão no eleitorado, uma parte tão grande do eleitorado indecisa. Aí, Amanda, acho que talvez, a coisa que acho que é importante a gente salientar, é que essas eleições vão ocorrer e estão ocorrendo, no que eu espero seja, né, um período final de um conjunto muito grande de crises, né? Nós estamos vivendo uma situação de crise política que vai e volta. Acho que desde 2013, né? Pelo menos de uma forma muito intensa. Que a crise econômica começa com uma explosão de junho de 2013, mas, vamos dizer assim, depois parecia que se resolvia pela eleição, mas infelizmente não se resolveu. Então, entramos numa crise, houve um impeachment, depois o governo parecia que ia conseguir organizar mais ou menos a vida política, mas aí ocorrem aquelas denúncias, né, do antigo Procurador-Geral da República, 2 denúncias, uma depois da outra. Então, isso aí produziu uma fragilização, fora, quer dizer, a Lava Jato, mas o impeachment e as 2 denúncias produziram uma fragilização dos poderes constituídos pelo eleitorado, o executivo e o legislativo, muito forte. Então, a gente tem, vamos dizer assim, nós estamos numa situação de tensão, de crise, digamos, eu não gosto de usar muito o termo crise política. Mas é um esgarçamento mesmo. Mas, né? Digamos que, de fato, nós estamos vivendo uma espécie de questionamento das hierarquias dos poderes, entre os 3 poderes, né? Ou 4, se a gente vai introduzir o Ministério Público entre os poderes. Notem, né? que não é nem mais a imprensa, né? Antes o 4º poder era a imprensa, agora já virou o Ministério Público. Então, você tem um esgarçamento, uma tensão muito grande, né? Um questionamento muito grande, principalmente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e agora, como contraponto, um questionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, pelos eventuais abusos, né? Eventuais decisões, às vezes, muito idiosincráticas, muito particularistas que tomam. Eu quero até aproveitar a declaração, a gente estava comentando antes de entrar no ar, essa declaração que gerou muito polêmica do candidato Ciro Gomes, quando ele fala que tem que voltar para a caixinha, né, que o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que voltar para a caixinha. O que o senhor acha dessa declaração, professor Roberto Romani, até pensando um pouco nessa ideia dessa crise, né, que começa em 2013, parece que não acaba, não sei se é a mesma crise, queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso também. Eu seria mais amplo em termos de tempo. Essa crise começou com o suicídio de Getúlio Vargas e até hoje então lá não atrás se resolveu. Não acabou. Isso em termos de história é muito pouco. Só nós tínhamos nascido naquela época. É uma coisa muito... Eu não tinha nascido, né? Você não. Mas veja, por exemplo, você está... um dos empecilhos graves aí dessas alianças é a vice-presidência. Procura-se candidato a vice, não tem. É difícil para todos os candidatos. Se você fizer uma rememoração desde a queda de Getúlio, era o Café Filho, passando por todos os, não é? Muitos. Inclusive até mesmo no período militar, sim. Pedro Aleixo, que foi impedido de assumir. É verdade. Né? Depois você tem um período interessante que foi do Itamar. E antes disso tem o Jânio com o Jango. O Jânio, etc. Enfim, você tem uma imprudência que talvez seja devido ao mergulho no eleitoralismo dos nossos partidos, uma imprudência tremenda. Você mantém o cargo de vice-presidente da República e você não pensa no dia seguinte. Né? Por exemplo, uma coisa que pode acontecer com qualquer ser humano, a pessoa pode falecer, a pessoa pode estar impedida, a pessoa pode ter uma lava-jato na sua frente. Enfim, uma série de empecilhos que aparecem e que não são tratados com a seriedade, porque esse problema da vice não é um problema menor. É, digamos assim, o penhor do futuro, né, do que pode acontecer. Então, como tudo está sendo tratado nessa linha, né, negociando-se tempinho de televisão, tempinho de propaganda, etc.,
desaparecem as questões de Estado e as questões da sociedade. Eu acho que isso desapareceu há muito tempo, né? A gente fica nessa mesma lógica perniciosa da política. Agora, o que dizer de uma eleição onde parece que a grande demanda, o anseio da sociedade era por renovação, mas rigorosamente, principalmente na eleição majoritária para presidente da República, a gente não vê isso. Os candidatos novos que ensaiaram entrar na política, Joaquim Barbosa, Luciano Huck, o próprio Datena, Flávio Rocha, desistiram, né? Mais cedo, mais tarde, o Huck e o Barbosa só ensaiaram, sequer entraram. Como é que fica esse divórcio, parece, entre o que o cardápio eleitoral oferece, o que a gente tem de opções, efetivamente, e o que a sociedade quer ou demanda e talvez não encontre entre as alternativas postas? É que sociedade é um termo polissêmico, né? Então, não é unívoco. Você tem sociedade, sociedade. Quer dizer, as pessoas esquecem que há uma continuidade no solo ético, no solo moral, no solo político, nos costumes. Então, um país que teve um movimento integralista, um país que teve 2 ditaduras ferozes, ensinou boa parte da sociedade a ser conservadora, a ser reacionário e ser moralista. Então, quantas vezes, desde do Mar de Lama até Fernando Collor de Mello, você teve essa armadilha do moralismo, colhendo votos e decidindo o destino da República, né? Então, essa população, que essa grande preferência para o Bolsonaro, não apareceu de ontem e não apareceu da internet, apareceu do solo, do subsolo da consciência ética social brasileira. E é uma corrente, um movimento muito concreto na sociedade, talvez dos únicos que a gente consiga identificar fora o Lula, né? Fora o eleitorado cativo do PT. E não esqueçamos que o próprio Lula surfou bastante, e o PT também, na onda da moralização. Uma das piadas da esquerda mais tradicional era que o PT era a ODN da esquerda, né? Era um moralismo. Quando ele assumiu o poder, o Zé Dirceu e ele tinham uma plaquinha, né? Vamos acabar com a corrupção. A propaganda eleitoral daquele período foi nessa linha. Então, essa reiteração desse tema moral, desse moralismo, né? Leva, sem maiores discussões, sem maiores aberturas, né? Sem mudança ideológica, inclusive, leva a esse tipo de reiteração desse eleitorado. Me desculpe, mas é desanimador por causa disso. Não é por causa do presente, é por causa do passado. Eu acho assim que a gente, nós estamos em meio a essas sucessivas crises, mas a gente precisa se dar conta de que nós vamos e pretendemos sair dessa crise com os mesmos personagens que estão aí, são os políticos profissionais que existem aí. E através da política, né? Porque não existe outro caminho, a não ser que seja pela força, né? E ou as a palavra regras, ou é a força. Na verdade, as regras pelas quais eles estão lá são para não exatamente as mesmas, porque houve alguma mudança nas regras eleitorais que vão ter efeito maior, na verdade, a partir das eleições municipais, das próximas eleições municipais e depois das próximas presidenciais, quando as cláusulas de barreira vão começar a operar, etc., diminuir os partidos. Então, nós vamos ter que fazer, se a gente não quiser explodir tudo, né, nós vamos ter que fazer reformas com os mesmos homens que estão aí. Não há muito o que fazer, no sentido, a não ser que, bom, vamos começar tudo de novo. E talvez por isso a sociedade fique tão desesperançosa, então, né? Eu acho assim que, de fato, a coisa do moralismo é um traço que vem na sociedade brasileira. O problema é que, em função justamente da crise política em que a gente está, isso aí, digamos, pôde aparecer como um elemento importante. Não é que ele antes não existia, mas não era importante. Então, eu tenho a impressão que nós, infelizmente, mas nós não temos alternativa a não ser jogar com as cartas que nós temos. E eu acho que o grande representante disso talvez seja o Centrão, né? Esse grupo que ganhou esse nome, que não é exatamente novo na história política brasileira, mas ele vai sendo reeditado, né? Antes era C minúsculo, agora é C maiúsculo, mas ele está aí de novo, ele concentra a maioria dos parlamentares e talvez tenha sido o grande personagem dessas últimas semanas, porque foi disputado por
todos os candidatos importantes à presidência Amanda, da República. O que é o mais extraordinário é que esses partidos, às vezes não com esses nomes, né, mas esses mesmos... Apoiaram todos os governos. Exatamente. Eles foram condição de governabilidade para todos, para Fernando Henrique, para Lula, né, tirando um, colocando o outro. Agora, a volta para a caixinha, eu acho que é preciso refletir, apesar de ter dito de forma truculenta, acho que tem muita razão. Quem é o grande culpado? Me desculpe, mas quem é o grande culpado por essa proliferação de partidos? O STF. Porque derrubou a cláusula de barreira lá atrás, acho que foi em 2006. E aí nós temos um problema sério. Eu acho que vários ministros até fizeram meia-culpa, votariam de forma diferente. A meia-culpa eu não achei lá convincente, porque meia-culpa tem que ser feita para valer. Né? E eles acham que nós, os leigos, não entendemos nada e eles entendem tudo. É uma usurpação de poderes. O que está ocorrendo hoje por parte do STF e de boa parte da Justiça é a usurpação de poderes. E isso não vai ter bons resultados até mesmo para a Justiça. Então, se você não tem um poder que responde, porque esse é o ponto, se você não tem responsabilidade, porque quem vai responder hoje por essa proliferação do Centrão? Quem? O STF? Não, deveria, todos deveria, nós, né? deveria, porque tomou uma decisão soberana, né? Não considerando as questões de Estado. Então, nós temos essa necessidade urgente de retornar para as caixinhas, né? Por exemplo, o Executivo tem que voltar a administrar o país. Desde a Dilma Rousseff, não existe administração do governo federal. Existe tentativa de segurar o cargo. A Dilma e o... É como se fosse uma administração constante da crise. Uma crise constante tem que ser administrada pelo presidente na ocasião. E, no caso do Legislativo, então, é um descalabro, né? Você tem agora essa última notícia de que agências reguladoras serão tocadas por técnicos indicados por padrinhos políticos. Ora, tem que voltar para a caixinha, assim, quer dizer, eu acho que é preciso tomar cuidado, mas é preciso cobrar dos integrantes do poder, não é, a responsabilidade para com o Estado e para com a sociedade. É como se o Estado não existisse, só eles. Pega o caso me perdoe, mas o caso novamente do STF. Ele não é mais um colegiado faz muito tempo. Ele é um conjunto de segmentos, cada um defendendo as suas posições, sem uma posição clara e inequívoca, porque eles têm que dizer para os políticos, para os governantes, para a população, o direito, o veredictum. Eles têm que dizer o que é, de fato, a Constituição. Agora, as interpretações são maravilhosas e cada um monocraticamente está decidindo. E isso é um negócio muito sério, porque acaba com a possibilidade da fé pública. Bom, a gente vai ter um papel da justiça preponderante, né, nessa eleição mais do que nunca. O Tribunal Superior Eleitoral vai ter um maior papel, acho que, da sua existência, da sua história até agora, porque é ele que vai decidir se o Lula fica ou sai, com base na interpretação da lei da ficha limpa, que parece muito clara também. Né? Por exemplo, essa declaração última do Luiz Fux, ele faria muito bem se ele ficasse quieto, porque não cabe a um juiz se pronunciar sobre um caso antes dele ser julgado. É um princípio básico de direito, é um princípio básico de direito público. E, no entanto, ele vem, boquirroto, fala, né, e cria todo um clima, né, que favorece a esse candidato ou aquele candidato. E, no caso, evidentemente, que os petistas ficam furiosos e os outros ficam contentes. Mas a confusão política continua. Então, não caberia a um juiz da Suprema Corte, e que vai julgar um problema eleitoral, dizer antes do julgamento o que vai ser. Em que medida o PT também acirra essa confusão ao insistentemente manter a candidatura do Lula, mesmo sabendo que ele está rigorosamente inelegível pela lei da ficha limpa, mas tenta estender e prolongar a decisão de definir o seu candidato de fato o máximo possível? Em que medida isso embaralha o jogo e, enfim, prejudica a eleição? É uma reflexão que cabe aos petistas, né? Porque, de fato, vamos dizer, o lulismo virou uma espécie de petismo, né? O petismo se transforma em lulismo. Então, hoje, praticamente o PT só se mexe amando de Lula. E isso, do ponto de vista de um partido, e aliás, eu sinto isso até
como alguém que gosta da democracia, que imagina que a democracia sempre tem várias posições em disputa, que é bom que tenha esquerda, direita, etc., que sejam adversárias, que saibam negociar aquela coisa toda. Eu sinto muito porque isto vai, aos poucos, meio que matando, né, um partido que tinha uma enorme importância no país, nos anos 80, expressou uma renovação enorme, assumiu o poder, mas agora está com uma dificuldade enorme mesmo de se colocar como partido e não como um seguidor de um líder. Não larga o osso e não deixa ninguém ocupar esse lugar também, ainda tem essa. Isso é uma das dificuldades que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a nossa democracia está vivendo. Claro que é uma dificuldade específica do PT, mas como o PT é o partido... Mas afeta a esquerda toda, né? Porque o campo da esquerda não consegue se unir nem se organizar, porque o PT não define quem será seu cabeça de chapa, não apoia ninguém. Então, isso do ponto de vista da democracia, do funcionamento da democracia, é péssimo, porque você não consegue permitir que se articulem forças de esquerda democráticas. O PT ou a esquerda perde uma chance com isso, de voltar ao poder, quem sabe, de ter mais chance de voltar ao poder? Não é o PT apenas. Poder? Eu acho que nós estamos testemunhando uma crise de Estado que é mundial. O fenômeno Trump não nos deixa enganar, né? Nunca. Mas, no caso brasileiro, é particularmente aguda essa crise. Veja, como esses partidos, quase todos, né, não têm democracia interna, e não têm, eles impedem o surgimento de novas lideranças. Se você pegar as lideranças tucanas, você vai ver que são pessoas da minha idade ou até mais. Mas pelo menos tem mais de uma, né, professor? No PT a gente vê que tem uma única. Aí chega o ponto. Quando você vai discutir com os militantes, você não tem discussão, você tem decisão das cúpulas. É um partido oligárquico. No caso do PT, ele também não produziu lideranças nacionais e, muitas vezes, a culpa pode ser do próprio Lula, mas não teve lideranças nacionais capazes de empolgar o próprio eleitorado petista, né? Você veja, depois do Lula, você tem o quê? Você tem o Jacques Wagner, você tem o Tasso Genro, você tem lideranças regionais. Palocci, né? Regionais, sim, mas não nacionais. Então, isso cria um problema, porque... E essa atuação do Lula como caudilho também talvez reflita somente os interesses próprios, porque ele não deixa que isso aconteça naturalmente, talvez, né? Sem a presença dele no jogo. Eu hesitaria um pouco hoje, eu já critiquei o Lula como caudilho ao longo da minha vida, né? Mas hoje eu teria um certo problema. O que eu vejo é o seguinte, você tem um partido político que tem divisões internas, e que não tem outro capital político senão o seu líder. Então, esse é um problema É um grave. Jogo de sobrevivência, né? O PT tentando sobreviver. E essa aposta de que haverá uma votação maior para o indicado pelo Lula, eu acho que ele percebe muito bem que é uma aposta mais do que arriscada, é uma aposta perdedora, né? Veja, você vai indicar o Haddad, você vai indicar o Jacques Wagner, eles não têm essa dimensão nacional, eles não foi criada essa dimensão nacional. E uma solução intermediária, por exemplo, apoiar o Ciro, porque isso claramente nunca esteve seriamente sobre a mesa, né? Senão na boca de alguns líderes do PT, mas nunca, talvez uma hipótese seriamente cogitada ou vislumbrada pelo próprio Lula. Isso foi evitado sistematicamente. Foi evitado sistematicamente, mas poderia ser a aposta, talvez a melhor aposta, com mais chance de vitória. É que aí se coloca quem é que lidera a esquerda. Exato. Esse é o problema, porque aí já não é mais o partido. O PT não quer perder essa hegemonia. No campo da esquerda, né? Isso é que é o drama que a gente está vivendo. O que eu diria é que, citando o Sartre, né, amor e ódio não tem só um, é preciso dois, né? Não há possibilidade de você ter um desencontro ou uma contradição, uma briga, com um só. Então, quando começam a colocar todas as culpas no Ciro ou todas as culpas no PT, a minha pergunta é, afinal, é isso? Quer dizer, um é culpado por todos os erros e outro é culpado por todos os acertos? Não existe isso. Isso se chama maniqueísmo em termos políticos. Como é que fica a candidatura do Ciro nesse cenário? Porque ele perdeu o apoio do Centrão, ele flertou, né, iniciou um namoro com o Centrão, terminou rapidamente.
O PSB vai ficar neutro, né, por uma força-ação e articulação do próprio Lula de dentro da cadeia. O Ciro está sozinho. Fica com 30 segundos. Fica com 30 segundos de e rádio com cada TV. vez menor número de pessoas. Vai desidratar, é uma candidatura fadada ao fracasso, com dificuldades enormes de chegar ao segundo Mas turno. vai ter peso no Nordeste, né? Eu tenho a impressão. Em alguns estados terá peso, né? Mas aí um candidato do Lula estaria mais bem posicionado, o eventual candidato que ele indicar? Não sei se é o Haddad, se for o Haddad, Se não for sei o Haddad, esse é o problema. Nós estamos trabalhando também com um pouco de indícios, nós não podemos Pelo que a gente dizer. sabe, o Jacques Wagner não quer o posto, né? Pelo menos não todas quer. as Ele quer ser notícias que senador. saíram de bastidor, ele acha mais seguro a candidatura ao Senado e parece que não quer mergulhar nessa empreitada. A gente já ouve agora até falar na possibilidade da Gleice Hoffmann assumir, mas enfim. Bom, aí sim. É complicado. Realmente, nós estamos num jogo de xadrez cujas regras não são ditas, as regras estão sendo inventadas. O que vocês acharam do programa do PT que o Haddad apresentou recentemente? É um esboço do programa, até também de novo, né, com algumas propostas bastante polêmicas de taxar spread, regulação da econômica da imprensa, da mídia, que é uma coisa que o PT sempre volta, né, a possibilidade de revogar algumas reformas que foram feitas durante o governo Temer. É um retrocesso, é um avanço, é o PT voltando às origens? Tem chance de prosperar isso? Eu não acredito que seja, inclusive, um programa para valer isso aí. Eu acho que não. É um programa para a esquerda, para o eleitorado eu cativo? Acho que não tem, né? Porque, inclusive, tinha outro havia um outro programa que sendo feito na Perseu Abramo, de repente trocou de autor de programa, de coordenador de programa, para o Haddad, então são dois programas. Mas a gente sabe que esse do Haddad teve o aval do Lula, né? Mas você sabe. Mas se ele conseguiu ler, né, o que se fez, sei lá. Eu não acho que isso aí tenha, sinceramente, muita relevância, esse tipo de coisa, porque não tem força, não tem, ainda não tem candidato. Então, precisa ter alguém que carrega esse programa. Se for o Haddad, teria algum sentido. Se for o Jacques Wagner, não sei se vai ter esse mesmo sentido. Sinceramente, eu não acho que seja um programa que ainda dê para a gente se incomodar com ele, se preocupar com ele. Eu dei uma olhada, para falar a verdade, nas notícias, mas nem me preocupei muito em examinar o programa, porque não se sabe nada ainda do que vai acontecer de fato, né, com a candidatura Lula, que provavelmente vai ser bloqueada, mas quem estará no lugar, o que vai se apresentar. Eu realmente não vejo muito. Eu fiquei preocupado, para falar a verdade, com o programa da Perseu Abramo, porque naquele programa da Perseu Abramo parecia que se repetiam propostas que tinham sido executadas no governo Dilma. Aí eu fiquei preocupado, porque isso significava que não... Renova algumas práticas que já deram errado. Aquela volta. Não houve o mínimo de reflexão e autocrítica em relação ao passado. Agora, essa do Haddad, eu acho que ainda não se configura como algo que vale a pena a gente... não sei se o Roberto tem uma opinião diferente, mas eu não vejo muito como que isso aí possa ter algum significado político. Assim. Professor Roberto é reflexivo, até pôs esse olhinho para cima, está pensando. O que eu acho é que, veja, se você fizer uma inspeção de todos os partidos, onde está o programa? É a mesma pergunta que a gente se faz toda eleição, diga-se de passagem, né? Porque em 2014 foi a mesma coisa. Acho que aliás, nenhum partido, acho que talvez a Marina tenha apresentado um programa e depois foi muito criticada por isso, porque, né? Veja, o que é um programa? Até do ponto de vista gramático, o programa é aquela escrita grama que está embaixo, né? E você escreve em cima daquilo lá. Isso aí, o Comênius, que é o grande educador, pensava nessa linha. Então, quando você tem um programa, você tem um sólido elemento embaixo. O que é esse sólido elemento embaixo? É a formação doutrinária e ideológica dos membros de um determinado partido que, através do programa, apresentam para a sociedade um projeto de Estado e de modificação social. Se você não tem isso, você tem apenas eleitoralismo, como é o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, você não tem uma doutrina sobre o Estado,
Você tem gente que se diz de esquerda e que abraça gente de extrema-direita para poder ganhar a eleição. Você tem uma espécie de ausência de temas básicos. Só um pequeno detalhe, Você tem doenças endêmicas assolando esse país. Né? Você tem 60% dos municípios brasileiros que não têm água e esgoto digno desse nome. Nem se fala sobre isso. E aí, é uma pergunta de rodapé. Aí você vai olhar com lupa nos programas, nos supostos programas, você não encontra nada disso. É que eles não foram apresentados, na verdade, né? Isso que é bom a gente... E a gente nem sabe se serão, para né? Seguir, Porque... né? Vamos dizer, assim, de fato, não houve nenhum candidato, ainda como eles não são oficializados, não apresentaram o programa. E aqueles que foram também não, né? Então, mas provavelmente em agosto isso será, imagino, será feito. Espero, né, que seja feito. Eu aposto com você uma garrafa de uísque. Olha lá. Nós voltamos aqui no programa da saúde para ver se aparece os programas. Vamos falar então daqui a pouquinho. Daqui a um mês a gente se reúne de novo, faz uma mesa redonda aqui com uísque, provavelmente. Que eu vou... Veja, nas entrevistas eu acho que algum dos candidatos aparece. Ontem mesmo o Ciro Gomes defendeu várias, nas entrevistas, ele defendeu várias propostas para o governo. Talvez as entrevistas sejam um meio mais eficaz mesmo de saber como pensa ou tentar traçar um perfil de cada candidato. Eu vi poucas das entrevistas, mas eu vi o do Ciro, acho que ele tentou apresentar várias propostas. Eu vi a do Alckmin, que também apresentou várias propostas. Claro que, vamos dizer, no meio daquele debate, né, daquele tipo pinga-fogo que ocorre nas entrevistas, é meio difícil, né, porque, vamos dizer assim, a imaginação dos perguntadores é muito alta e, especialmente, tento provocar no entrevistado uma espécie de reação padrão, né? Querem gerar uma polêmica, querem o lead, né? O jornalista está sempre atrás da manchete. Ele vai perder a paciência. Ontem parece que a ideia era fazer o Ciro perder a paciência. Levantar da cadeira e dar tchau àquela entrevista. Assim. Todo mundo estava louco para isso acontecer. Mas, enfim, ele conseguiu, de alguma maneira, se conter um pouco, né? E não, ao menos até onde eu vi, não explodiu. Mas aí, Salom, me desculpe, mas o programa é uma coisa mais permanente do que a eleição. Mas eu sei. Ou ele existe ou ele não existe. Ou o partido tem um programa, se é um partido socialista, um programa socialista, se é um partido liberal, um programa liberal. Mas aí fica até difícil cobrar isso de 35 partidos. Né? Mas esse é o problema, é que a gente não tem esses partidos. Partidos ideológicos e comprometidos. Aí vem o problema lá de trás. Então nós temos que pensar no programa em cada eleição. Na origem da crise. Professores, vou pedir licença para vocês, um minutinho, a gente faz um rápido intervalo, volto em seguida para falar mais sobre esse cenário eleitoral 2018. Não sai daí, rapidinho. Você está assistindo É Notícia. Olá, estamos de volta para discutir o cenário eleitoral de 2018, já que terminaram as convenções partidárias. Novamente, eu insisto, estamos gravando essa entrevista na quinta, vai ao ar na segunda, então a gente pode ter algumas coisas que aconteçam até lá, mas a maioria a gente já sabe. Isso aqui com os dois professores, Brasílio Salom Júnior, de Sociologia da USP, e professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Então, vamos lá, professor Romano, começar com o senhor dessa vez. Bolsonaro, que é a grande incógnita dessa eleição, mas por enquanto lidera as pesquisas, deve desidratar ou não a chance dele manter essa posição de liderança ou vice-liderança e talvez até caminhar para o segundo turno? Qual a sua aposta? Ele pode perder alguma coisa em termos dessa tão famada propaganda, mas eu tenho a constatação que ele tem uma sólida base social. E essa base social tende a se expandir. Porque eu já mencionei na primeira parte, né? Você tem uma história do autoritarismo brasileiro, do moralismo brasileiro, que se tornou um ethos, né? Se tornou uma ética, e que tem respostas para tudo. E essa resposta é única. Coloca um homem autoritário que vai impor a mudança da casa. E antes estava meio envergonhado, de repente esse eleitorado que saiu da casinha, né? Da caixinha, para a gente usar uma expressão corriqueira. É bom, tem certos mitos que precisam ser bem ditos. Esse moralismo da UDN se expandiu durante o golpe de Estado, durante a ditadura militar, ele se traduziu num forte
apoio ao governo ditatorial, popular. Então, Sim, esse é um ponto que as pessoas esquecem muito facilmente. Eu acho que da imprensa da elite produtiva, industrial, da época financeira. Né? E continua. Então, você tem um subsolo, como eu disse, reacionário, moralista, né? Que é extremamente messiânico, acredita que um indivíduo vai resolver todos os problemas. Aí, através da truculência, da violência física. E ele tem correspondido muito a esse modelo. Né? A gente não poderia falar a mesma coisa do lulismo, só que no espectro oposto? Até aquela imagem dele ensinando a menininha a atirar, aquilo é simbólico. Aquilo deveria deixar todo democrata brasileiro com a orelha em pé, porque é aquilo que nós teremos se ele for vencedor. Diga, professor Brasília. Não, eu acho que a gente está numa situação no qual eu concordo com o Roberto, no sentido de que há uma base social para o moralismo, e há uma base social para, enfim, para a ansiedade em torno da ordem, da colocar Muita gente diz que isso tem um teto, né? Que ele não teria mais muito como crescer. Então, eu suspeito que, vamos dizer assim, se ele se mantiver nesse teto, ele é capaz de ir para o segundo turno, né? Então, não é pouco. Mas eu espero que com a redução relativa do tempo de propaganda, isso se esvazie aos poucos, né? E aí, dependendo de como se resolver o caso da candidatura do PT, talvez ele, por falta de um polo visível, né, a quem se referir, talvez ele se esvazie um pouquinho, mas eu realmente não sei. Acho que ele chegou eu concordo basicamente que há uma base social para isso, só que eu acho que as circunstâncias, as polarizações mudando, talvez ele atenue isso aí. O Alckmin pode herdar parte desse eleitorado, porque a gente sabe que o Bolsonaro acaba colocando um teto para o Alckmin crescer, um eleitorado que talvez antes votasse no PSDB, depois de algum desencanto, se esvaziar um pouquinho, talvez, digamos, uma parte desse eleitor aí volte para o Alckmin, né? Mas eu acho que assim, o ponto básico é que ele, se for eleito, né, essa é uma possibilidade que eu não acredito que ocorra, mas, digamos, se for eleito, ele terá bastante dificuldade para governar, né? Então, não é embora as nossas instituições, né, não sejam aquele primor, né, eu tenho a impressão que haverá muita resistência no Congresso, haverá resistência do Judiciário, haverá resistência, mesmo tenho a impressão que ele não encontrará digamos, um apoio muito fácil e nem, na verdade, não acho que encontrará apoio nas Forças Armadas, né, para um tipo de ação, um tipo de ativismo muito autoritário e personalista. Agora, aí eu acho que as instituições, já de alguma maneira, nós estamos operando com essas instituições há mais de 30 anos, basicamente, né? Então, eu acho que elas, embora não estejam funcionando muito bem, e não estão mesmo, né? Elas ainda oferecem, digamos, alguns parâmetros que vão tornar difícil um tipo de presidência tão voluntarista. Agora, eu fico me perguntando que presidente não terá dificuldade para governar em 2019? Essa crise que a gente vem vivendo, sei lá, nos últimos 4, 5 anos, isso tende a melhorar, se resolver, encontrar um caminho, uma alternativa, uma solução a partir do ano que vem ou não? Eu acho que todos, não haverá possibilidade de uma eleição por um número estrondoso de maioria. Até porque ela está muito pulverizada, né? Então, os dois que vão para o segundo turno vão, sei lá, com 17, 18, 20% no máximo das intenções de voto no segundo turno. Mesmo o Bolsonaro, se ele for eleito, ele não terá essa maioria estrondosa. Agora, eu gostaria de lembrar que nós temos algumas experiências interessantes. Quando se fala essa questão do tempo da televisão e tal, lembre-se sempre do Enéas. Tem um bordão poderoso. Se alguém aconselhar bem, se ele tiver um técnico de propaganda muito bom, 1 minuto é uma eternidade. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com essa questão do tempo. O Ulisses Guimarães tinha um tempão, né? Sim. E não tinha apoio, né? Em 89 foi abandonado. Então, essa é uma questão a ser pensada. Mas a eleição de 89 foi solteira.
essa dá uma diferença, né? O que o professor falou no início do programa. Tem razão que a capilaridade é muito maior agora e a recolha de votos também é maior. Mas pensando um pouquinho na frente, no futuro, em 2019, seja quem ganhar essa eleição, vai ter que governar com os mesmos que estão aí, o senhor apontou, os mesmos políticos, basicamente o mesmo Congresso, que acho que ninguém imagina uma grande renovação, principalmente com fundo eleitoral, muitos devem conseguir renovar o seu mandato, se reeleger, e a gente vai ter um Congresso basicamente comandado pelo Centrão, né? Ou seja... Não, eu tenho a impressão que não, eu acho assim que tem se criado uma... Veja, existem outros partidos, né? Mas é claro que o Centrão é importante, mas lembra que... Eles podem se unir, claro. Podem... ainda tem alguns, né? O PSD, tem o PMDB, que são partidos grandes, o PT, que é um partido grande, digamos... podem formar uma outra frente partidária que assim, faça... o Centrão é importante, eles conseguiram ter muita visibilidade, mas eles são parte só, né, da Câmara. Mas, de todo jeito, o que é importante nessa coisa do Centrão é que todo candidato vitorioso, seja como ganhar, por uma grande maioria ou pequena maioria, de toda maneira ele vai ter que lidar com esses partidos. Mas a gente vai ter, acho que a minha pergunta básica, a gente vai ter um presidente mais fraco do que a gente teve nas outras eleições, porque, na verdade, a gente vê o executivo e o presidente, desde a Dilma, de alguma forma se encolhendo, né, e perdendo popularidade rapidamente. Será que a gente vai conseguir solucionar isso a partir dessa eleição? Não, porque todo mundo fala, a lua de mel, os primeiros 6 meses, ou a gente vai ter um Congresso que a gente tem desde o Eduardo Cunha com poder avantajado, Eu acho que o Congresso continuará com um poder grande. Ainda mais as pessoas se esquecem que houve uma reforma constitucional no final do primeiro governo da presidente Dilma, que foi assinado por ela, na verdade. A reforma foi em março, né? Acho que foi em março, que basicamente obrigava o executivo a pagar todas as emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares hoje não são mais, né, um critério do presidente que dava uma força para o presidente. O executivo só tem o critério de pagar antes ou depois dentro do ano fiscal. Ou seja, o executivo se enfraquece de alguma forma, perde esse poder de barganha. O impeachment não foi apenas o impeachment. O impeachment expressou um aumento do poder do legislativo em relação ao executivo. Então, para a gente retomar isso aí, para que, digamos, de novo se possa construir uma governabilidade relativamente estável, vai custar um pouco. Então, será importante, sem dúvida nenhuma, a eleição, porque, claro que o mandato eleitoral dá ao presidente uma força inicial. Mas se o presidente não conseguir converter essa força inicial em reforma no início, ele dificilmente fará depois. Então, hoje se critica, por exemplo, o governo Temer por não ter feito a reforma da Previdência inicialmente, antes do teto de gastos. Mas também como é que você vai adivinhar? Não adivinhava. Ninguém imaginava a denúncia. Exatamente. Mas, no fundo, o ponto básico é que o legislativo cresceu de poder, né? E para retomar a relação de poder que tinha com o executivo e fazer depois com que o Ministério Público e o Judiciário voltem para suas caixinhas, como diria o Círio, vai custar um pouco. Acho que ninguém está na sua caixinha, porque a gente vê presidentes da Câmara muito fortes, né? A gente tinha o Eduardo Cunha muito forte, o Rodrigo Maia muito forte. Eles não são meros apêndices do presidente ou do Poder Executivo. Eles agem à revelia do Executivo de acordo com a sua própria agenda de interesse. Isso ficou muito claro, né? Perigoso é que esse retorno às caixinhas não se dá espontaneamente, porque quem tem poder quer mais poder. Claro, ninguém quer perder poder. Então, o problema é que se esse presidente não tiver condições de governar e se esse parlamento vier para fazer mais chantagem, e se o STF continua sendo vários STF, a tentação de um freio de arrumação pode vir novamente. E esse freio de arrumação, você sabe bem qual é. É um golpe
das Forças Armadas, e não me digam, por favor, que tem não me digam, por favor, que essa é uma hipótese impossível, que não existe isso, porque existe, e vocês sabem perfeitamente que há, digamos assim, o convite para esse tipo de ação, que é complicado e que já aconteceu. Um dia antes do golpe de 64, o senhor Prestes, na televisão, dizia: estamos no poder e não há possibilidade de perda. Então, essa é uma questão. O famoso freio para arrumar, né, é uma tentação constante. As instituições vão se degradando, né, vão se divorciando do povo, vão perdendo a confiança da população. Acho que talvez o ambiente internacional hoje seja bastante diverso, né, daquela época, o contexto. Veja a pesquisa. Quais são as instituições em que o povo brasileiro confia? Sim, Forças Armadas, Ministério Público e Igreja Católica. Ponto, está feito aí o sistema. Eu não digo que vai acontecer, porque eu não sou uma pitonisa, mas eu acho que esses otimismos, né, deveriam ter um pouco de prudência. O Maquiavel recomenda muita prudência para as pessoas, né? Bom, professores, infelizmente a gente está chegando no finalzinho da entrevista, como são 2, hoje eu não vou fazer o nosso tradicional pinga-fogo, mas aí eu peço para que vocês façam suas considerações finais e, claro, uma aposta para o segundo turno, por que não? Vamos dar uma aqui de nossa bola de cristal, vamos olhar aqui quem pode ser. Professor Brasília. Quem virá para o segundo turno? Se espera muito que o candidato do PT seja um dos presentes no segundo turno. Eu acredito pouco nisso, na verdade, não acredito tanto assim. Eu acho que o Alckmin é um candidato sério ao segundo turno. Agora, o outro candidato, antes me parecia que talvez o Ciro conseguisse, mas acho que nós vamos dar dependência muito de como o PT vai se articular. Porque se não se articular bem, talvez o Bolsonaro seja o segundo turno. Então pode ser um vermelho e um azul ou 2 azuis. Mas depende, eu espero que, digamos, de alguma maneira, o PT consiga superar os seus problemas e apresente, né, uma candidatura factível de ter uma votação, vamos dizer, significativa, para que a gente não tenha o tipo de polarização que antes eu estava colocando. Então, infelizmente, eu não posso ser muito não, tudo bem, professor. Nítido em relação ao... Professor Roberto Romano, finge que vocês estão apostando um uísque de novo. Olha, eu não me recuso a apostar, eu diria mais ou menos que depende do grau de habilidade do Partido dos Trabalhadores no sentido de resolver essa equação, que é praticamente difícil, né? E apresentar ou insistir na presença do Lula, apesar do veto da Justiça, e se ele indicar alguém para representá-lo, se houver um trabalho de unidade dentro do PT, essa pessoa tem chance, sim, de chegar ao segundo turno. E do outro lado? Do outro lado, vai depender muito de uma engenharia política extremamente difícil para levar o Alckmin para o segundo turno. E o Bolsonaro, eu acho que é um perigo, eu digo como democrata, é um perigo muito grande dele ir para o segundo turno. Bom, vocês estão, então, na verdade, com a mesma impressão. E pode ser Bolsonaro, Alckmin e o candidato do PT, que representaria a esquerda, são as 3 apostas para o segundo turno. Com as últimas jogadas dele, ele se colocou fora. Acha que está fora, né? Olha, a gente nem falou da Marina, deve significar alguma coisa. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Bom, professores, muito obrigado, espero revê-los em breve num cenário mais auspicioso, mais positivo. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.